Olá pessoal, tudo bem? Bom dia para vocês. Mais uma aula da nossa EBD, aqui num cenário um pouco diferente, no meio da natureza, no meio das árvores, né? E sempre é muito bom, né? Para que a gente possa cada dia mais louvar o nosso Deus, independente do lugar que a gente esteja, né? E que a gente possa também agradecer a Deus pela vida, agradecer a Deus pela natureza, por tudo que a gente tem ao nosso redor, né? Então, antes da gente começar a nossa aula, que hoje ela vai falar, o título dela é Deus tem um chamado para mim? Esse é o título da nossa lição. Nós vamos fazer uma oração para que Deus fale ao nosso coração, né, para que que a palavra dele possa nos tocar profundamente e que nós saiamos dessa aula profundamente transformados. Eu vou fazer essa oração para a gente, tá bom? Ora aí no seu cantinho também. Senhor nosso Deus, querido Pai, obrigado, Senhor, por mais esse dia. Obrigado, ó Deus, porque podemos, ó Deus, louvar e exaltar o Teu nome e podemos, neste momento, estudar a Tua palavra. Eu te rogo, ó Deus, e te peço que o Senhor venha, meu Deus, abrir o coração de cada um, preparar o terreno do coração de cada um para receber a Tua porção neste momento e que nós saiamos transformados dessa aula. Abençoe a todos, abençoe cada um que está assistindo e que essa aula seja muito edificante para cada um. Obrigado por tudo, perdoe os nossos pecados, eu te peço e te agradeço em nome e por amor de Jesus. Amém. Pessoal, Deus tem um chamado para mim, é a lição 2 da nossa revista, né? E a lição 2, ela tem dois textos que eu gostaria de ler para a gente. O primeiro está lá em 2 Coríntios, lá no capítulo 9, no versículo 11. 2 Coríntios, lá no capítulo 9, no versículo 11. Esse versículo diz assim: enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade, a qual faz que, por nosso intermédio, sejam tributadas graças a Deus. Né? A palavra de Deus, né? A carta de Paulo aos Coríntios, dizendo que enriquecendo-vos, nós, né, em tudo, para toda generosidade, a qual faz que, por nosso intermédio, sejam tributadas graças a Deus. Ou seja, por meio de nós, com a nossa generosidade, com as nossas ações, sejam tributadas graças a Deus. Palavra de Deus maravilhosa. O segundo versículo que nós temos está lá em 1 Coríntios 7,17. 1 Coríntios, voltando um pouquinho na nossa Bíblia. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 17. 1 Coríntios 7, 17. Ande cada um segundo o Senhor lhe tem distribuído, cada um conforme Deus o tem chamado. É assim que ordeno em todas as igrejas. Ou seja, cada um de nós devemos andar segundo o Senhor tem nos distribuído, segundo aquilo que nós recebemos do Senhor, para executar, para fazer com esmero. Ou seja, tudo que nós fazemos porque nós recebemos de Deus um dom e uma capacidade de fazê-lo. É o que a palavra de Deus está nos dizendo, né? E nós falamos na lição anterior com o professor Murilo, né? Nós falamos que Deus nos fez para glorificá-lo. Deus não nos fez para outro objetivo. Ele permite que nós façamos outras coisas, que nós façamos outras coisas, mas Ele nos fez para glorificar o seu nome. Então nós vivemos para glorificar ao nosso Deus. Foi por isso que Ele nos deu vida e Ele nos deu vida em abundância. Ou seja, todas as coisas devem ser feitas em nome do Senhor Jesus, ou seja, sob a sua autoridade e para a sua glória. Se nós respiramos porque nós fazemos isso para a honra e glória do nosso Deus. É para isso que nós vivemos. Nós vivemos para a honra e glória do nosso Deus. E o tema de hoje, falando sobre um chamado, qual é o chamado de Deus para mim? O que Deus espera de mim? O que Deus espera para a minha profissão? O que é que Deus espera do meu futuro? O que é que Deus espera na minha missão de vida? Será que Deus espera o quê para o meu casamento, para a minha faculdade, para a minha escola, para o meu papel na igreja? O que Deus espera de mim, né? E essa fase, a fase da adolescência, é uma fase de muitas incertezas, né? E muito medo de fazer escolhas. Todos nós
durante toda a nossa vida sempre teremos medo de fazer algumas escolhas, mas na adolescência isso é muito maior, porque existe uma pressão maior que a gente recebe dos nossos pais, exige uma pressão maior que nós recebemos às vezes da nossa escola, pressão de amigos, pressão de familiares, né? Então é muito difícil, são muitas incertezas e medo, né? E isso, né, a gente tem que crer que se torna muito mais fácil, é o tema da nossa lição de hoje, se torna muito mais fácil tomar essas decisões quando nós permitimos que Deus nos molde, e Deus nos transforme, e Deus nos guie através do que Ele espera de nós, né? Então é importante que a gente saiba disso, né? E Deus, Ele nos transforma. Depois, desde que nós crescemos, Deus começa a nos transformar. E o que Ele usa para nos transformar? Deus usa tudo ao nosso redor. Ele usa o nosso medo, Ele usa a nossa família, Ele usa a nossa educação formal que a gente tem na nossa escola, Ele usa o nosso temperamento, Ele usa o nosso talento, Ele usa tudo para nos transformar e nos formar como pessoa e usar a nossa história para abençoar os outros e com isso glorificá-lo. É o que a palavra de Deus estava dizendo, porque por nosso intermédio, usando a capacidade que Deus me deu e Deus te deu, por nosso intermédio sejam tributadas graças a Deus. Ou seja, com a nossa generosidade, com as nossas ações, com aquilo que Deus nos dá, a gente pode ajudar os outros, a gente pode seguir numa profissão, a gente pode seguir um futuro onde qualquer coisinha que a gente fizer vai ser feita para glorificar o nome de Deus. Amém? Então, no final dessa lição, eu espero que você entenda que o nosso foco é entender que todo mundo, todo cristão, tem um chamado e tem uma vocação. Todo cristão, eu e você que está assistindo. Analisar também o que Deus já te deu para que você possa identificar o seu chamado. Porque nós vamos estudar hoje também que Deus, ele espera a nossa vocação, Ele espera as nossas ações com coisas que Ele já nos deu. As ferramentas que nós usaremos é aquilo que Deus já nos deu de antemão. E nós veremos alguns exemplos aqui também, né? E nós vamos desejar glorificar a Deus em todas as áreas que nós atuarmos. Seja ela na profissão que nós escolhermos, seja ela na nossa escola atualmente, seja ela com os nossos amigos, nós vamos sempre glorificar ao nosso Deus, independente daquilo que nós fazermos, né? Então, gente, nós temos eu vou convidar vocês para abrir a nossa Bíblia lá em Êxodo, no livro de Êxodo, no capítulo 31, do versículo 1 até o versículo 6. Êxodo 31, do versículo 1 até o versículo 6. Lá no Antigo Testamento, na nossa palavra, lá no comecinho da Bíblia, capítulo 31, de 1 a 6. Nós vamos falar de um homem chamado Bezalel. E eu vou contar um pouco dessa história, nós vamos ler aqui, né, do versículo de 1 a 6. Diz assim: Disse mais o Senhor a Moisés, a palavra de Deus falando para Moisés: Eis que chamei pelo nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. E olha que interessante o versículo 3. E o enchi do Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência e de conhecimento em todo o artifício, para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, em prata, em bronze, para lapidação de pedras de engaste, para entalho de madeira, para toda sorte de lavores. Eis que lhe dei por companheiro a Oliabe, filho de Ahimazaque, da tribo de Dan, e dei habilidade a todos os homens hábeis, para que me façam tudo o que tenho ordenado. Olha que história maravilhosa, né? Bezalel foi um homem que viveu, né, na época de Moisés, né? E a ideia, né, desse texto, né, que a gente viu esse homem habilidoso, que o texto deixa claro ali no versículo 3, que era um homem que Deus encheu do espírito dele, de habilidade, de inteligência e de conhecimento. Então, esse é o nosso ponto de partida. Qualquer tipo de habilidade, qualquer coisa que nós venhamos a fazer nessa vida, nós devemos saber que foi Deus que nos deu.
Foi uma habilidade que Deus nos deu. Ele nos capacitou. Ele nos deu o conhecimento. E lá no começo da história, lá no começo da Bíblia, isso está muito claro, que Deus deu realmente a habilidade para ele elaborar desenhos, trabalhar em ouro, trabalhar em prata e trabalhar em bronze, né? E Bezalel era muito bom naquilo que ele fazia. Ele era especializado em todo tipo de artesanato. Sabe aquela pessoa talentosa que você conhece? Que pega uma madeira, consegue transformá-la num móvel, aquela pessoa que pega um tecido, consegue transformar num vestido, consegue transformar numa cortina, num forro de mesa. Sabe aquela pessoa muito habilidosa? Bezalel era como essa pessoa, né? E Bezalel, né, ele trabalhava junto com Moisés, junto com outros artesãos que a palavra de Deus menciona, fazendo o que, gente? Fazendo todo o trabalho decorativo do tabernáculo, que era naquele momento onde Deus habitava e falava com o seu povo, gente, durante toda aquela peregrinação no deserto. Então, Deus capacitou um homem, deu habilidades especiais para um homem, para quê? Para fazer algo que fosse glorificar a Deus. E é assim na nossa vida, assim tem que ser na nossa vida. Da mesma forma, Deus nos capacita em diversas áreas. Em diversas áreas, ele capacita uma pessoa para poder falar bem, ele capacita uma pessoa para ser um artesão, ele capacita pessoas, marceneiros, para poder construir, por exemplo, bancos de igreja, que são pessoas talentosas, ou cadeiras, ou móveis. Então Deus capacita, assim como ele capacitou a Bezalel. Então Deus, gente, deixou claro nesse momento, e a palavra de Deus nos deixa claro, que Deus encheu Bezalel do seu espírito e o capacitou com habilidades e inteligência para que, junto com seus companheiros, né, desenvolvesse com excelência tudo o que Deus desejava. E existem outros personagens também que receberam coisas de Deus, e às vezes a gente não olha por essa ótica, né? Nós temos o caso de Maria. Quem que era Maria? Era uma jovem, virgem, desposada, prometida em casamento, né? Era uma dona de casa, né? E o que Deus pediu para ela? Né? Entre aspas, o que foi que Deus usou, que ela já tinha? O útero dela. Foi ali que deu origem ao crescimento, ao nascimento de Jesus Cristo. Então ela já tinha, né? Deus usou algo que ela já tinha. Parece uma coisa simples, não é uma habilidade especial, porque todas as mulheres tinham, mas olha a simplicidade. Deus usou um órgão que ela tinha para que ela pudesse gerar ali Jesus Cristo, que viria a salvar e a remir, a morrer na cruz do Calvário por mim e por você. E usando simplesmente um órgão que ela já tinha no corpo dela. Né? Moisés, por exemplo, era um filho de escravos, né? Foi criado como um príncipe, né? No Egito, ele cuidava, né? O que ele fazia? Ele foi cuidar das ovelhas do sogro em determinado momento, né? E o que Deus pediu para ele? Né? Deus pediu para ele para libertar o povo de Deus. Por quê? Porque ele tinha esse conhecimento. Ele viveu lá atrás com esse povo no Egito, né? Então ele já sabia com o que ele estava lidando. Então Deus usou Moisés, né? Usou uma habilidade que ele já tinha para poder usá-lo para libertar o povo da escravidão no Egito. Olha que maravilhoso, né? Nós temos vários outros exemplos também, como a escrava de Naamã, né? Que trabalhava lá na casa de Naamã e foi usada para falar de Deus para ele, né? Para o seu senhor, né? A mulher de Betânia também, desconhecida. Nós não sabemos ao certo o que é que ela, né, fazia, mas ela simplesmente, ela não teve que fazer nada, simplesmente Jesus Cristo aceitou ali o que ela tinha para oferecer. Então, gente, a Bíblia nos traz exemplos de que Deus já nos deu tudo aquilo que nós precisamos para executar nosso trabalho, para fazer o nosso papel e glorificar ao nome dele. Esse é o nosso Deus maravilhoso. Aí eu te pergunto, será que Deus tem um chamado para mim? Se a gente lembrar de Maria, de Moisés, que tinham coisas que naturalmente Deus já deu, a própria experiência de vida foi usada. No caso de Maria, né, o útero dela foi usado para gerar o nosso Salvador. Então isso é maravilhoso. É muito importante, né, lembrar disso. Deus nos fez para a sua glória. Deus nos fez para a sua glória, né? Por quê? Para que a gente pudesse viver em harmonia com Ele, glorificando o nome dEle não só aqui, mas também durante toda a eternidade. Então, é extraordinário, gente, que cada uma dessas pessoas pôde
né, fazer algo para glorificar o nosso Deus, foram usadas por Deus para glorificar. Então, o nosso primeiro ponto, gente, né, voltando lá no capítulo 1, né, de Coríntios, né, 1 Coríntios, lá no capítulo 7, no versículo 17. Então, 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 17. Palavra de Deus. Ande cada um segundo o Senhor lhe tem distribuído, cada um conforme Deus o tem chamado. É assim que ordeno em todas as igrejas. Ou seja, ande cada um segundo o Senhor lhe tem distribuído. Ou seja, cada um ande conforme aquilo que já recebeu do Senhor. Então, esse nosso primeiro tópico diz assim, que Deus nos pede aquilo que Ele já nos deu. Deus quer que a gente sirva a Ele, Deus quer que a gente glorifique a Ele com aquilo que nós já temos, com quem nós somos. Isso é importante para todos nós. Ele não pede nada que Ele não tenha nos dado, né? O nosso Deus é maravilhoso, Ele nos criou com um propósito eterno, né? Nós não podemos pensar ou viver como se nós estivéssemos vivendo ao acaso. Simplesmente depende da minha capacidade, eu preciso me especializar nisso. Claro que nós devemos estudar, devemos nos aprimorar, mas nós devemos saber que Deus já nos capacitou e tem um projeto para todos nós, para que a gente possa glorificá-lo e fazer aquilo que Ele quer, né? Tiago 1,17, o que diz? Toda boa dádiva e todo dom perfeito são de onde? São lá do alto. É o que a palavra de Deus nos diz. Tudo já vem, tudo que é de bom pra gente, toda boa dádiva, todo dom perfeito são lá do alto, vem de Deus para a sua vida. Então, primeiro ponto, não se sinta incapacitado. Não sinta que você está perdido ou você não serve para nada. Imagina, Deus te criou, Deus deu um propósito para a sua vida. Você nesse momento deve olhar para os céus e falar, Senhor, eu quero te glorificar. Na minha simplicidade, né, na minha limitação, mas eu quero te glorificar, Senhor. É isso que eu quero. Esse tem que ser o desejo do nosso coração. Como eu falei lá atrás, Maria já tinha o útero, né? A escrava, né, que nós falamos, ela já conhecia, né? Ela já conhecia o profeta de Deus. Moisés já era experiente em lidar com os escravos, né? E diversas outras pessoas, né, que já tinham coisas nas mãos, já tinham, né, seja uma simples habilidade ou uma simples experiência, é Deus que capacita. O que é que Deus tem te dado? Olha para você, olha para suas habilidades, olha para sua habilidade de talvez conversar, a sua habilidade de falar em público, né, a sua habilidade como um profissional, né, que você possa de alguma forma glorificar Deus. Se você lida com o público, né, em determinado momento você sabe lidar bem com o público, com atendimento, em determinado momento você já tem a habilidade que você precisa para pregar a palavra para alguém, para confortar alguém que está passando por um momento difícil. Nosso segundo tópico, gente, ele diz o seguinte, que nós devemos fazer tudo para o nosso Deus. Tudo para o nosso Deus, né? 1 Coríntios 10, 31. 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Fazei tudo para a glória de Deus, meu irmão, significa o seguinte, trabalhar para a glória de Deus. Foi Deus que te deu emprego. Você vai vir brincar, vai se divertir, vai estar com seus amigos, vai fazer qualquer coisa na nossa vida, vai comer, vai sair, vai para uma festa, faça tudo para a glória de Deus. Isso vai começar a fazer com que você pense se você está fazendo as coisas certas ou não, se você está glorificando a Deus verdadeiramente, conseguiu uma conquista, passou no vestibular, passou numa prova, tirou uma nota boa, ganhou um bom presente, tem uma família do seu lado, glorifique a Deus, faça tudo isso para a glória de Deus. Jamais se esqueça disso. A palavra de Deus nos diz, né, que nós devemos fazer qualquer coisa para a glória de Deus. Versículo seguinte, versículo 32, diz que nós não podemos, não vos torneis causa de tropeço nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Tudo que nós fazemos tem que ser para a honra e glória de Deus. E quando a gente faz tudo para a honra e glória do nosso Deus, a gente inspira as pessoas, nós somos bons exemplos, nós não somos pedra de tropeço. Então tudo que você fizer, faça para a glória do nosso Deus. Sempre, meu irmão, sempre, sempre. E muitas vezes nós não
gostamos, né? Às vezes a gente não gosta de estudar, a gente não gosta de trabalhar, a gente não gosta de fazer exercício físico, a gente não gosta de escutar um sermão de alguém, de levar uma bronca, a gente não gosta de muita coisa, a gente não gosta de ir para a escola, estudar matemática, às vezes a gente prefere português, nós não gostamos de muita coisa, a gente não gosta de acordar cedo, a gente não gosta de diversas coisas, a gente não gosta de um tipo de comida ou outra, mas quando é para glorificar o nosso Deus, é Deus quem nos capacita e nos dá a direção de para onde nós devemos ir e como nós devemos fazer. É Ele que nos capacita, porque assim, né, como a gente falou do exemplo lá de Bezalel, no começo, né, da nossa lição, Bezalel foi capacitado por Deus. Bezalel recebeu diretamente de Deus o dom. Então, para isso, eu te peço, faça tudo para a honra e glória de Deus. E com certeza Deus vai te mostrar o que Ele espera de você, né? O terceiro tópico nosso de hoje, ele diz o seguinte: reflita Deus no que você faz. E aí é um ponto muito interessante para a gente muitas vezes não está prestando atenção no que é que nós estamos fazendo e como nós estamos fazendo. Às vezes nós estamos, né, denegrindo o nome de Deus ao invés de glorificá-lo. Às vezes nós estamos dando um mau testemunho na internet, às vezes nós estamos ali dando um mau testemunho com um amigo nosso e nós não estamos refletindo a Deus, né? Mateus 5, 14 ao 16. Vamos abrir a nossa palavra de Deus. Mateus 5, 14 ao 16. Mateus capítulo 5, 14 ao 16. Mateus 5, 14 ao 16. Olha o que Jesus disse para os discípulos, meu irmão. Olha com seu coração para essa mensagem, né? Diz o seguinte, até o versículo 16, do 14 ao 16. Vós sois a luz do mundo. Não está dizendo a palavra de Deus que você é a treva do mundo ou a pedra de tropeço. Não. Jesus está dizendo, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador. Ou seja, você não acende uma candeia, uma lanterna grande para esconder ela, para guardar ela, não. Você acende ela para colocar no velador. Por quê? Porque ela vai iluminar todos os que se encontram na casa. Esse é o objetivo, por isso que Jesus diz que nós devemos ser luz. E aí o versículo 16 diz o quê? Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás nos céus. Olha que palavra maravilhosa, meus irmãos. Façam tudo para ser luz. Se você vai conversar com um amigo seu, converse, mas que você seja luz, uma inspiração, dê uma palavra de conforto, ore com ele, fale de Jesus para ele. Se você vai falar com a sua família, você fale de Jesus para a sua família. Seja luz na vida das pessoas e não seja trevas. É isso que está dizendo aqui, que você deve refletir Deus em tudo que você faz. Tudo que você for fazer, imagine que você está fazendo, né, como se você estivesse junto com Deus. Imagine isso, Deus está ao nosso lado. Imagina como Deus se sentiria vendo as suas ações, as suas atividades, né, o seu comportamento. Então nós devemos fazer essa reflexão, né? Nós precisamos sempre brilhar diante dos homens, né? E quando a gente entende que Deus usa tudo que somos e temos para dar sentido à nossa vida e realizar a sua vontade, nós experimentamos o quê? O que você experimenta? A alegria e realização. Já escutou falar do sentimento? Já ouviu falar do sentimento de realização? A pessoa fala, nossa, eu estou me sentindo realizado. Olha essa obra que eu fiz. Olha essa arte que eu fiz. Olha esse trabalho que eu fiz. Esse sentimento de realização só é verdadeiro e sustentável e dura muito tempo quando a gente faz algo para Deus. Quando é Deus que nos capacita, né? Então, nós precisamos realizar a sua vontade, né? E aí a gente até fica muito espantado em alguns momentos. Eu passei por isso na minha vida. Às vezes eu fiz coisas e consegui alguns resultados maravilhosos simplesmente porque Deus me capacitou. Sem nenhum mérito, coisas que hoje, se você me perguntar, como é que você conseguiu fazer? Eu não sei, mas Deus me capacitou porque nós somos falhos, somos pecadores. E se nós somos instrumentos de Deus, Deus pode nos usar para fazer o que Ele quiser, da forma que Ele quiser, né? Então nós devemos sempre ter atenção com isso,
né? Prestar atenção nisso, né? E voltando, para a gente entrar no nosso próximo tópico, no tópico 4, Salmo 90, versículo 17. Salmo 90, no versículo 17. Salmo 90, versículo 17. Seja sobre nós a graça do Senhor, nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma as obras das nossas mãos. O salmista aqui pede para que Deus confirme 2 vezes a vocação, as obras, a vontade dele nas nossas vidas. É assim que nós devemos fazer, porque o quarto ponto é: escolha a sua profissão junto a Deus. Existem pessoas que podem ajudar, profissionais? Claro, existem muitos profissionais que podem ajudar a identificar qual é a sua vocação, qual é o seu perfil, onde é que você pode entregar mais ou menos, qual é o seu perfil, onde é que você está, onde você é melhor ou você tem menos habilidades, mas principalmente peça a Deus que te oriente no que Ele quer que você faça. Existem infinitas profissões no mundo, infinitas habilidades, infinitos cursos que você pode fazer, mas só é verdadeiro e só vai te trazer, lembra do tópico, só vai te trazer realização se você colocar diante de Deus e pedir para que Deus te ajude na escolha. Nós precisamos orar, né? Assim como o salmista aqui, confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Orem, meus irmãos, para que Deus confirme no coração de vocês como e em qual campo profissional, né, Ele quer usar cada um de vocês. Para quê? Para abençoar você, para trazer bênção para a sua vida, mas também para abençoar aqueles outros que estão ao seu redor, né? Então peça ao Senhor que confirme as obras de suas mãos e que as pessoas vejam a formosura dele naquilo que escolherem fazer, né? Então, fazendo isso, gente, vocês vão minimizar os efeitos da pressão de talvez ter escolhido alguma coisa errada. Muitas vezes acontece na nossa vida, nós tomamos uma decisão errada porque não estávamos preparados, não tínhamos maturidade suficiente e as coisas mudam. Podem mudar por diversas razões. Deus pode permitir que você estude talvez uma área que Ele venha mudar depois de um tempo. Mas quanto mais próximos de Deus nós estivermos, mais claro e evidente vai estar aquilo que nós precisamos fazer. Importante lembrar que a nossa cultura, ela foca muito e ela tenta colocar muito uma pressão de força de vontade. Você pode, você consegue, você é capaz, vá em frente. E claro, você é capaz, você pode, você consegue, mas é Deus quem te capacita. Jamais, meu irmão, na nossa vida, pense que você tem a capacidade de se autodesenvolver e chegar onde Deus quer. Não, você com Deus vai te capacitar e vai fazer com que você chegue aonde Ele espera. Não é a sua capacidade, como o mundo prega, o mundo fala, você é capaz, você pode fazer, né? Tente mais um pouco, você consegue. Claro, a gente tem que insistir, tem que tentar, mas é Deus quem nos capacita. Sabe por quê? Fica muito mais leve dessa forma, fica mais leve a vida, né? O coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Provérbios 16, 9. Olha o que a palavra de Deus diz, que maravilhoso. O coração do homem traça o seu caminho. Eu estou lá em casa, eu faço meus planos, quero fazer isso, quero fazer aquilo, vou estudar isso, vou fazer isso, quero me tornar um grande executivo, um grande engenheiro, um grande médico. Faço muitos planos, mas o Senhor lhe dirige os passos. A gente pode fazer plano, mas quem dirige os nossos passos é o Senhor. Já se aproximando aqui do final, o nosso quinto ponto: seja um profissional missionário, independente de onde você estiver. Se você for um engenheiro, trabalhar no escritório, num hospital, se você for um motorista de ônibus, ou alguma pessoa que trabalha num restaurante, ou alguém que trabalha num avião como um comissário ou um piloto, qualquer que seja a sua profissão, seja um profissional missionário. E para ser um profissional missionário, você precisa brilhar onde quer que você esteja. Começando na sua casa, na sua escola, no seu trabalho, na sua profissão. A palavra de Deus, Jesus disse aos seus discípulos que nós devemos brilhar e ser luz e não ser pedra de tropeço. E a gente pode fazer isso sim na nossa profissão, né? A gente entende que, claro, o missionário é alguém que vai morar em aldeias, que vai morar com índios do outro lado do mundo, né, para pregar o evangelho. Mas
nós precisamos muito dos missionários, realmente, nós precisamos, é o instrumento de Deus para a propagação do Evangelho. Nós precisamos ser missionários também no nosso trabalho, né? Ele nos chama para ser missionários também onde a gente trabalha, porque você pode anunciar a salvação em Jesus Cristo. Às vezes você está no seu trabalho e tem uma pessoa que não conhece a Jesus Cristo, ela está aflita, ela está precisando de uma mensagem de encorajamento. E você pode ser um instrumento de Deus naquele momento para dar uma palavra de conforto, para chamar aquela pessoa, dar as mãos e orar por ela. E aí sim, se Deus estiver no soberano propósito de Deus, através de Jesus Cristo, Ele vai salvar aquela alma. E você é um instrumento de Deus para isso, né? Nós somos enriquecidos em tudo, em todas as áreas da nossa vida. Para toda generosidade, nós sermos generosos, isto é, dedicados, bondosos, desapegados e caridosos, a fim de que isso tenha como resultado, lembrando do nosso versículo, a gratidão e honra ao nome do Senhor. Esse é o objetivo, seja qual for a atividade que você for fazer na sua vida, vai ser para a glória e honra do nosso Deus, né? E Deus, meus irmãos, o último tópico nosso, na nossa conclusão, né, que realmente Deus leva muito a sério o nosso chamado. Deus leva muito a sério. Isso não é uma brincadeira. Deus leva a sério. Se nós temos um chamado, para qualquer que seja a área que a gente trabalha, né, Ele leva a sério aqueles que desejam servi-lo e ter nele o verdadeiro sentido da vida. Se você hoje, né, depois dessa aula, se Deus tocou o seu coração, que você olhe para Deus na sua oração e diga: Senhor, eu quero servi-lo e eu quero ter o verdadeiro sentido da minha vida. As portas vão se abrir para você. Por quê? Porque Deus vai falar ao seu coração e você vai sentir coisas maravilhosas. Você vai sentir o prazer naquilo que você está fazendo, você vai sentir que você concluiu os seus objetivos, de que Deus está trabalhando, e você vai sentir essa satisfação que a gente tanto espera, né? E a gente pode ver isso na vida dos personagens bíblicos que nós falamos. Nós temos Moisés, temos Maria, temos Bezalel, um simples homem que tinha algumas habilidades. A palavra de Deus não focou no trabalho dele, mas deu foco para quê? Para que Deus, através do teu espírito, deu habilidades para aquele homem, aquele artesão poder, né, fazer algo para a glória de Deus. Então não é a nossa capacidade, é Deus que nos capacita, né? Algo muito incomum em todos os personagens que nós falamos hoje, né? Apesar deles já terem morrido há muito tempo, nós ainda estamos falando deles. Olha que maravilha! Nós nos inspiramos em Moisés, em Bezalel, nós nos inspiramos nos discípulos de Jesus, nós nos inspiramos em Noé, que Deus o capacitou para construir uma arca gigantesca. Nós nos inspiramos nos profetas, nós nos inspiramos nos juízes, nós nos inspiramos em todos os personagens bíblicos que foram pessoas que com certeza estavam sendo luz naquele momento e ainda hoje representam essa luz nas nossas vidas. Então, meus irmãos, eu te peço que faça essa pergunta: se Deus tem um chamado para mim, com certeza Ele tem. Ore pelas suas escolhas a partir de agora. Ore na sua oração, fala: Senhor, eu não tenho muito claro o que eu quero fazer. Abre o meu coração, me mostra o caminho a seguir, Senhor, né? Então, reflita sobre isso, meu amado, né? Voltemos lá pro simples artesão Bezalel, né? Nós lemos que Salomão sacrificou 1000 holocaustos no altar feito por Bezalel, né? Há 477 anos. Olha só como fica na história. As pessoas que brilharam, que foram capacitadas por Deus para trabalhar, ficam na história. Então isso é uma bênção. A grande bênção de ser chamado por Deus e obedecer é saber que a nossa história não é nossa apenas. Ela faz parte de algo muito maior, e que nós continuaremos honrando a Deus, mesmo depois que nós não estivermos mais aqui. O dia que eu partir, que Deus me recolher para a sua glória, com certeza, meus irmãos, vai ser, né? Eu quero continuar brilhando, quero que as pessoas lembrem-se de mim como alguém que brilhou, alguém que me inspirou, alguém que foi usado por Deus para glorificar o nome dele. Então, que Deus assim te abençoe,
que Deus, assim como Ele usou esses homens, assim como Deus abençoou a vida desses homens, usou esses homens para a glória dEle, para coisas que Deus já havia planejado, que assim seja na sua vida. Que você possa pedir a Deus orientação naquilo que Ele quer que você faça, seja uma faculdade, seja um trabalho, seja com a sua família, seja para se tornar um missionário, para ser um pastor, para que você seja um diácono, um presbítero, um presidente de uma sociedade interna, que você seja um engenheiro, que você seja um grande médico, ou que você faça qualquer outra coisa, mas que você faça tudo isso para honra e glória do nosso Deus. Amém? Fique com Deus. Até a próxima aula. Que Deus te abençoe muito.